jornalista denuncia casos de crianças sequestradas durante a ditadura militar no Brasil. Estado de sítio, os carros, tanque na rua. Foi preso Miguel Arraes. Não sei quem caiu o governo, não sei quem é a ditadura. Agora estão morrendo, estão matando. Prisão, tortura, separação dos pais, sequestro. Tudo isso ainda na infância. Essa é a história da Iracema, que você acabou de ver, uma das personagens do livro Cativeiro Sem Fim, que narra episódios de bebês e crianças, filhos de presos políticos e que foram adotados ilegalmente durante a ditadura militar. Iracema demorou mais de 50 anos para descobrir o nome de sua mãe biológica e até hoje não sabe ao certo a idade que tem. Eu fui socorrida por um casal e esse casal ficou comigo, cuidou de mim, arrumou médicos, eu não sabia nem que era psicólogo nem nada, mas eu acredito que hoje eu sei que tentaram me ajudar, mas eu levei muitos anos. Mas os traumas da infância não param por aí. Iracema era apenas uma criança quando foi presa e torturada junto com sua mãe, uma militante política que vivia em Pernambuco. Eu estava levando choque porque a luz fazia assim, e aí naquela penumbra e meu olho doendo muito. Depois de ser liberada pelos agentes do DOPS, Iracema foi levada para o Rio de Janeiro. Foram anos de solidão e sofrimento. Tinha medo de falar. Eu tinha medo de andar. Fiquei na casa de outras pessoas e as pessoas tinham que me mudar para outra casa no Rio também, porque nós éramos perseguidos. Eu passei a ser perseguida do que eu fiz. Mais de meio século depois do período de terror, histórias como a de Iracema são reveladas pelo jornalista Eduardo Reina. No livro Cativeiro Sem Fim, o jornalista conta a história de bebês e crianças sequestrados durante o período da ditadura. Dos 19 casos relatados no livro Cativeiro Sem Fim, 11 são relativos à guerrilha do Araguaia. Na guerrilha do Araguaia, desses 11, 6 são filhos de camponeses que aderiram à guerrilha, que ajudaram os guerrilheiros de algum modo, dando comida, dando abrigo, e os filhos deles foram sequestrados e os pais mortos. O lançamento do livro contou com a presença de militantes políticos, autoridades e familiares dos mortos e desaparecidos durante o período da ditadura. O Brasil viveu a ditadura civil-militar de 1964, que é símbolo de violência, de morte, de tortura, símbolo de corrupção, símbolo de cassação de direitos políticos, de perseguição, mas nós não conhecíamos essa faceta da ditadura, que era sequestro de crianças e adolescentes. Toda a pesquisa do livro com o relato das vítimas foi entregue pelo próprio autor ao Ministério Público Federal. Os processos já correm em segredo de justiça em várias cidades do Brasil. É uma situação que não cessa. A pessoa que tem roubada de si a sua identidade, o direito de conhecer o seu passado, ela tem esse direito por toda a vida. No momento que ela desconfiar dessa situação, ela pode entrar com algum pedido e as autoridades precisam fazer, claro, se tiver indícios, razoáveis, as autoridades têm que fazer essa investigação e se identificar os autores, eles têm que ser punidos. O caso de Tami não está no livro, mas também aconteceu durante o regime militar. Ela só teve acesso ao nome de seus pais biológicos quase 3 décadas depois que foi adotada. O que eu percebo, primeiro que é um crime contra a humanidade, é um crime contra a família, é um crime contra a criança, é um crime contra a maternidade. Saber a verdade, mesmo quando causa dor, é fundamental. Só assim para que não se repitam histórias como essas. E aqui no IP a gente também tem notícia boa na segunda reportagem da série sobre saúde. Uma publicação para melhorar a vida dos primeiros habitantes do Brasil. E é agora no Interesse Público. Falar
sobre saúde nunca é demais e vocês já sabem que eu tô sempre ligada nas redes sociais. E o assunto do momento é hemofilia. Isso porque tá chegando o dia 17 de abril, que é o Dia Mundial da Hemofilia. E esse é o tema do Acontece nas Redes dessa semana. Confere aí. Hemofilia. Palavra que vem do grego haima, que significa sangue, e filia, que significa afecção. Ou seja, hemofilia é uma afecção do sangue. Entendeu? Calma aí que a gente explica. A hemofilia é uma doença hemorrágica, a maioria das vezes congênita, e pode ter hemofilia adquirida também, que falta um fator de coagulação. Hoje, o tratamento a gente oferece fatores exógenos, ou seja, você infunde o fator no paciente para que compense esse erro da coagulação desse paciente. Dia 17 de abril é o Dia Mundial da Hemofilia. E é claro que as redes sociais não deixam passar nada em branco, né? O que não faltam são posts para lembrar a data. O Dia da Hemofilia é comemorado atualmente em mais de 100 países em todo o mundo. A data é uma forma de chamar a atenção para a doença, promover a consciência coletiva, divulgar e informar a população em geral sobre a hemofilia, além de aumentar o acesso dos pacientes ao diagnóstico precoce e ao tratamento adequado. E você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou fazendo a minha parte. O seu sangue pode ajudar no tratamento dessas pessoas. Faça a sua parte também, doe sangue. E daqui a pouco, doação de equipamentos vai ajudar a melhorar o atendimento de pessoas que sofreram queimaduras em Sergipe. Além de adotar providências necessárias para a rescisão de contratos e a retomada judicial de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, ocupados de forma irregular, a Caixa Econômica Federal deve encaminhar notícia-crime ao Ministério Público Federal ou à Polícia Federal em caso de invasão ou venda indevida dos imóveis. A medida é para assegurar que as autoridades criminais tenham acesso às informações, possam realizar suas investigações e, eventualmente, responsabilizar penalmente as pessoas envolvidas. O Ministério do Desenvolvimento Regional e a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba devem apresentar soluções para resolver o problema da falta de água na Vila Produtiva Rural Lafayette, formada por 61 famílias prejudicadas com as obras da transposição do Rio São Francisco. Mais de 2 anos depois da chegada das águas do Velho Chico à Paraíba, as famílias ainda não têm água tratada nas torneiras e não conseguem plantar. Em Sergipe, o Ministério Público Federal entrou com 7 ações civis públicas contra proprietários de diversos viveiros de camarão na região do Baixo São Francisco. As ações foram ajuizadas após fiscalização da Administração Estadual do Meio Ambiente, que detectou tanques de criação de camarões instalados no manguezal às margens do Rio São Francisco. A prática é proibida na região por se tratar de uma área de preservação permanente. Você que acompanha o nosso programa viu que desde a semana passada começamos uma série especial sobre saúde. E quando a gente fala desse tema no Brasil, o que vem à cabeça? Hospitais lotados, filas intermináveis, falta de leitos. Mas olha, acredite, na nossa matéria não tem nada disso não. Nessa segunda reportagem, estamos com uma excelente notícia para os moradores de Sergipe, porque a unidade do Hospital de Urgência que trata de pessoas com queimaduras vai ser reformada e receber novos equipamentos. Tudo através de doação.
Seu José Ailton está internado há 8 dias no USE, Hospital de Urgência de Sergipe. Ele ainda caminha com dificuldade. As queimaduras nas pernas foram causadas por um cigarro. O cigarro, acendeu um cigarro e pegou fogo nos colchões, algumas roupas, e queimou os pés, e os vizinhos foi que viram e apagaram o fogo. Esse hospital foi muito importante, né? Se não tivesse esse hospital, não teria como resolver o caso dele. O Jean, de 5 anos, deu um baita susto na mãe. Esbarrou com ela no momento em que segurava uma panela de óleo fervente. O líquido quente escorreu por quase todo o seu corpo, causando queimaduras de 2º grau. Ele vinha subindo correndo, acabou que o óleo virou e aconteceu o acidente. Mas graças a Deus está bem melhor depois que abriu essa ala, né, para crianças queimadas. Nos 14 leitos da ala de queimados do USE são internados em média de 8 a 10 pacientes diariamente. Alguns permanecem dias, outros até meses. No momento, o setor passa por reformas estruturais e um novo sistema de refrigeração já foi instalado. Nosso paciente queimado, ele sofria muito com o calor. E agora a gente já está numa temperatura mais agradável, está humanizando a unidade. As melhorias provêm de um termo de ajustamento de conduta firmado entre os Ministérios Públicos Federal e Estadual com a Energisa, empresa responsável pelo fornecimento de energia da capital sergipana. Ao todo, o investimento será de R$500 mil. O acordo tem como objetivo compensar danos causados por acidentes envolvendo quedas de fios de alta tensão, que provocaram a morte de 3 pessoas e deixaram 4 feridas. Esse tipo de compensação está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Além das reformas, a unidade vai receber equipamentos importantes, como, por exemplo, mesa cirúrgica. No setor só tem uma e está em condição precária. Esse e outros equipamentos vão agilizar o atendimento e melhorar a prestação de serviço na ala. O prazo para a entrega dos equipamentos encerra no dia 15 de junho, período que também encerra o acordo firmado com a empresa e ambos os ministérios públicos. Havendo justificativa, não há problema, mas um descumprimento injustificado está previsto, inclusive, já uma multa de R$13 mil para a Energisa a cada 15 dias que ela atrase qualquer entrega desses equipamentos. Com certeza você já viu muitas torres e antenas de comunicação espalhadas por aí. E é graças a elas que estamos em contato com o mundo. Mas o impacto dos campos eletromagnéticos à saúde humana ainda é alvo de muito estudo da ciência. Pensando nisso, a Justiça determinou que a Anatel passe a exigir o licenciamento ambiental para o funcionamento das estações de telecomunicações em todo o país. Quer mais informações como esta? Fique de olho nas nossas redes sociais. E depois do intervalo, você vai ver no Interesse Público o lançamento de um manual que trata dos direitos indígenas. O chorume de um aterro em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, despejado nos manguezais e na Baía de Guanabara, ameaça a saúde e a sobrevivência de pescadores. É no próximo bloco. A gente mostrou na semana passada a situação difícil de quem vive da pescaria na Lagoa de Araruama, em Cabo Frio. Hoje você vai ver o sufoco que estão passando pescadores e catadores de caranguejo do mangue em Duque de Caxias, também no Rio de Janeiro. O lugar está completamente poluído por chorume e cerca de 200 famílias estão sem ter como sobreviver. Com 12 anos eu comecei já a pegar caranguejo.
Aí já pescava, já saía com eles para pescar. Entendeu? Depois do colégio, ia pescar. Hoje, a gente desce para pescar aqui, a gente não pega nada. Para quem nunca imaginou ter que fazer outra coisa na vida, a angústia é inevitável ao ver o mangue nessas condições. O que a gente sabe fazer é isso, é pescar. Catar o caranguejo é muito difícil mesmo. Tem dia que a gente vai lá e não pega nada. Nada, vem com as redes sujas, muito lixo, muito chorume na água. Teve esse vazamento do óleo aí que foi horrível. Acabou de exterminar com a pesca aqui. Gilcinei é líder da Associação de Pesca de Duque de Caxias e passa toda semana de barco fazendo registros do que, segundo ele, são despejos clandestinos de chorume do aterro sanitário de Gramacho. Estou aqui mostrando o que a mídia vem mostrando durante esse percurso que eu venho fazendo essas denúncias nas redes sociais. Está aqui o chorume sendo derramado pela empresa Gás Verde. Não só o chorume, o líquido, o rejeito do gás está sendo lançado por ligação clandestina para dentro dos manguezais. São dois produtos sendo lançados, venenosos na Baía de Guanabara, um pior do que o outro. A desativação do aterro em 2012, às vésperas da Rio+20, não previu um cronograma de instalação da estação de tratamento de chorume. E segundo o movimento Bahia Viva, a Baía de Guanabara continua recebendo 1 bilhão de litros do rejeito por ano, o que causa não só prejuízos financeiros, mas também para a saúde de pescadores e de comunidades inteiras que vivem próximas ao aterro. O passivo social, ele é enorme. E ele engloba os pescadores, né, de Duque de Caxias, de Magé, mas também de Tubiacanga, que é a comunidade na Ilha do Governador, que muitos deles até hoje ainda bebem água de poço. Essa água está contaminada. Na nossa representação ao Ministério Público, nós estamos enfatizando isso. Os pescadores também relataram a situação ao Ministério Público Federal, que entrou com uma ação civil pedindo a anulação do termo de ajustamento de conduta feito pelo INEA, Instituto Estadual do Ambiente, com as empresas concessionárias em 2017, para a recuperação ambiental da área. A empresa Gás Verde é a responsável pela adoção dessas medidas. Toda essa discussão com o INEA para que fosse feito um acordo que estabelecesse essas obrigações não levou em conta os anseios dos pescadores. Nossa preocupação é garantir que a consulta prévia, livre e informada dos pescadores, né, que são população tradicional, e essa consulta prevista na Convenção 69, que essa consulta seja feita para garantir que eles participem e mostrem os impactos que sofrem e a necessidade de compensações e medidas. Gramacho ainda é uma chaga da Baía de Guanabara, um grande passivo ambiental, não foi por falta de recurso, mas por uma situação de conivência, de omissão do poder público. E aí eu acho fundamental esse trabalho que o Ministério Público Federal está fazendo, que na prática vai levar a um empoderamento dos pescadores artesanais, para que eles cobrem os seus direitos. No Brasil, todo dia devia ser Dia do Índio. Os povos indígenas têm uma enorme importância para o país. Mas ainda falta muito para terem seus direitos garantidos e respeitados. No Abril Indígena, o MPF lançou um manual de jurisprudência dos direitos indígenas para ser um guia em defesa desses povos. Os primeiros habitantes do território brasileiro. Os índios estavam aqui bem antes da colonização. Atualmente, existe uma média de 300 povos indígenas no Brasil. São mais de 817 mil índios, de acordo com estudos realizados em 2010 pelo IBGE. E entre os muitos conflitos que envolvem esses povos estão a demarcação de terras e acesso a políticas públicas e sociais. O que nós pleiteamos hoje? A nossa sobrevivência, a nossa resistência para nós existirmos. Então, para garantir a nossa existência, precisamos resistir. Abril é o mês dedicado aos indígenas e o Ministério Público Federal lançou um manual de jurisprudência dos direitos desses povos. A obra foi organizada em conjunto.
Participaram o vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, o procurador regional da República, Felício Pontes Júnior, e o subprocurador-geral da República, Antônio Carlos Bigonha, coordenador da 6ª Câmara do MPF. O acesso é pela internet e é de graça. O manual traz 26 temas de direitos indígenas discutidos a partir de casos concretos, com um resumo das principais decisões de tribunais nacionais e internacionais. O objetivo é que ele se torne um guia para aqueles que atuam na defesa dos direitos desses povos. O Tribunal da Primeira Região tem sido uma corte muito generosa e muito incisiva na tutela dos direitos indígenas. Portanto, a compilação dessa jurisprudência colaborará com certeza em muito na atuação do Ministério Público e também do Poder Judiciário e de todos os atores do universo jurídico brasileiro. O Judiciário tem tido uma postura de respeito às minorias no Brasil, de fazer exatamente o que a Constituição mandou, que a gente fosse um país pluriétnico e multicultural. Então, esse manual, ele reforça essa tese, mostrando que nós não podemos prescindir de minorias, dos direitos das minorias, sob pena de cairmos num país nazista ou fascista. Então, proteger o direito à minoria é proteger também a própria democracia no Brasil. Aqui no programa falamos bastante sobre os povos indígenas. O Ministério Público trabalha muito para defender os índios e as comunidades tradicionais. E nós estamos preparando um programa especial para a próxima semana, para comemorar o Abril Indígena. Olha só! Os Bororos vivem no Mato Grosso desde o século XVII. As terras deles foram demarcadas pelo Marechal Rondon em 1896. Hoje vivem numa área 300 vezes menor do que o território tradicional. A terra é importante, muito grande para os povos indígenas, né? A não ser outra etnia, né? Mas nós, Bororo... A gente vai mostrar que a cultura, conhecimento e sabedoria dos indígenas estão juntos e misturados na universidade. E quais são as dificuldades de muitos índios em busca da formação acadêmica. O índio tem uma imagem muito padronizada, né? Que aí muita gente olha assim, mas você tinha que andar pelado e tal. Não, eu andar pelado não vai fazer eu menos ou mais índio. O que importa é a minha raiz, a resistência que nosso povo carrega, entendeu? Demorou 35 anos depois do cacique Juruna para um indígena ocupar uma cadeira aqui, no Congresso Nacional. Uma. A deputada federal Joênia Wapichana é a nossa personagem do programa especial Abril Indígena. E Abril Indígena também tem documentário. O programa da próxima semana realmente está cheio de histórias importantes. E eu já estou aqui ansiosa para ver. E você, que tal estar aqui com a gente também? O Interesse Público de hoje já está em nosso canal oficial do YouTube. Fique conectado com a gente também durante a semana pelo nosso Facebook ou pelo Instagram, no endereço que já está na sua tela. Até lá, tchau!